telefonema do meu pai chegou em uma terça-feira normal. Sua voz, geralmente a âncora de calma na minha vida, estava diferente. Havia um tom de vergonha nela, um peso que eu nunca tinha ouvido antes. "Filho", ele começou, "acho que fiz uma besteira." Ele me contou sobre um e-mail, uma suposta cobrança de um serviço antigo, uma ameaça de sujar seu nome. Um nome que ele passou a vida inteira construindo com honestidade. E ele pagou apenas R$100. Ele tentou rir, minimizar. "Não é nada, eu sei, mas me sinto um idiota." R$100. Para o mundo, é uma quantia trivial. Um tanque de gasolina, um jantar para dois. Mas naquele momento, ouvindo a humilhação na voz do homem que me ensinou sobre certo e errado, aqueles R$100 se tornaram a coisa mais cara do mundo. Enquanto eu o tranquilizava, dizendo que não era culpa dele, que esses criminosos eram profissionais, algo dentro de mim mudava. O calor da preocupação familiar começou a se resfriar, se solidificando em algo duro, afiado e preciso. Uma fúria fria. Eles não tinham roubado R$100 do meu pai. Eles tinham roubado sua paz. Eles o fizeram se sentir tolo, vulnerável. Eles o marcaram como um alvo. E ao fazerem isso, eles também me marcaram. Quando desliguei o telefone, o mundo ao meu redor havia desaparecido. Havia apenas um objetivo. Não era sobre recuperar o dinheiro. Era sobre garantir que as pessoas por trás daquele e-mail nunca mais pudessem ferir a honra de ninguém. Eles acharam que tinham encontrado uma presa fácil. Eles não sabiam que, ao morder a isca, tinham despertado o monstro que a protegia. Meu pai me encaminhou o e-mail. Era um lixo digital. Logos de baixa resolução, erros de gramática, um senso de urgência fabricado. Mas para um homem da sua geração, parecia oficial o suficiente. Para mim, era um mapa, o ponto de partida, o fio solto em uma tapeçaria de crimes. Ignorei o corpo do texto e fui direto para o código-fonte, para o cabeçalho do e-mail. Ali, escondida sob linhas de texto técnico, estava a primeira pista, o endereço de IP do servidor que enviou a mensagem. Era um servidor barato, hospedado em um país conhecido pela sua indiferença às leis internacionais. Uma toca de coelho digital. Puxar aquele fio foi como chutar uma porta podre. O servidor deles era um queijo suíço de vulnerabilidades. Software desatualizado, senhas fracas, uma arrogância digital que gritava: "Nunca seremos pegos." Em menos de uma hora, eu estava dentro. Não como um administrador, não ainda. Apenas um fantasma, uma presença silenciosa em seus corredores digitais. Eu observei o tráfego, li seus chats internos, vi eles rindo das vítimas, trocando dicas de como manipular os mais velhos. A cada minuto, a minha fúria fria se tornava mais densa, mais pesada. Aquele não era um crime de oportunidade, era uma indústria. E eu estava no chão de fábrica. Seguindo os rastros, passei de um terminal para outro, escalando meus privilégios a cada passo, até que finalmente o encontrei. O coração da besta. O servidor central, arrogantemente nomeado Kingpin. Ali estava tudo. Os bancos de dados, os roteiros, as finanças, o cérebro da operação. E eu tinha a chave, acesso root. Duas palavras que, no mundo digital, significam poder absoluto. Eu era o Deus na máquina deles. A partir do meu terminal, eu via tudo. Os scripts que eles usavam para automatizar os golpes, os modificadores de voz para fingirem ser mulheres ou autoridades, as contas bancárias para onde o dinheiro fluía. Era uma operação de maldade industrializada, eficiente e cruel. Por um momento, a vingança pessoal me tentou. Eu poderia encontrar o agente específico que enganou meu pai, expô-lo, arruinar sua vida digital. Seria fácil, seria justo. Mas então eu encontrei a pasta que eles, cinicamente, chamavam de clientes. Não era uma lista, era um cemitério de confiança,
Milhares de nomes. Ao lado de cada um, a idade, a quantia roubada e anotações. Vulnerável a ameaças. Confia fácil. Mora sozinho. Eram avós, pais, pessoas solitárias. E no meio daquela lista infindável, eu vi o nome do meu pai. Ele não era a única vítima. Ele era apenas mais um. Uma única linha em um oceano de dor. Naquele instante, a minha fúria pessoal se evaporou, substituída por algo mais pesado. Uma responsabilidade fria. A vingança pelo meu pai parecia pequena, insignificante. Punir um homem não adiantaria nada. A Hidra continuaria viva. A única solução era cortar todas as cabeças de uma só vez. Não era mais sobre R$100, era sobre cada nome naquela lista. A única resposta justa não era um ataque, era uma extinção. Eu abri uma nova linha de comando e digitei o comando que apagaria tudo. RM, F5, a aniquilação. O cursor piscava. RM, F5. Um comando com 4 caracteres e um espaço. Tão simples, tão absoluto. No mundo físico, a aniquilação é barulhenta. Fogo, explosões, gritos. No mundo digital, ela tem o som de uma única tecla sendo pressionada. Eu respirei fundo e pressionei Enter. Não houve som, não houve fanfarra, apenas texto. Linhas e mais linhas de texto começaram a rolar pela minha tela. Uma cascata silenciosa de destruição. Eram as mensagens de morte do sistema operacional deles, registrando seu próprio apagamento. Cannot remove proc. Operation not permitted. Ele lutava para sobreviver, protegendo seus arquivos vitais, mas era inútil. Eu assisti, hipnotizado, enquanto sua história era desescrita. A pasta com os dados das vítimas, deletada. Os scripts de golpe, deletados. Os logs que provavam seus crimes, deletados. O servidor estava comendo a si mesmo de dentro para fora, a meu comando. Era como observar uma cidade inteira apagar suas luzes, rua por rua, até que restasse apenas a escuridão. Então, a cascata de texto parou. A conexão travou. E uma última mensagem apareceu no meu terminal. Connection closed by remote host. O silêncio. Eles não estavam mais offline. Eles não existiam mais. A fúria que me impulsionava se foi, gasta na tempestade digital que eu havia criado. No lugar dela, um vazio profundo e calmo. Eles roubaram R$100. Eu roubei o universo deles. Uma semana depois, liguei para o meu pai. O silêncio nos fóruns da Dark Web era total. Uma operação inteira havia se tornado um fantasma, e ninguém sabia o porquê. Pai, eu disse, sobre aquele problema. Fiz umas denúncias. Eles não vão te incomodar mais. A alegria na voz dele foi genuína. Obrigado, filho. Eu sabia que você daria um jeito. Ele não fazia ideia da guerra que foi travada em seu nome. Ele não fazia ideia da terra arrasada que eu deixei para trás. E essa é a minha maior vitória. E também o meu fardo. Eu não devolvi o dinheiro. Eu não os levei a um tribunal. Eu simplesmente apertei um botão e os apaguei da existência. Isso foi justiça? Ou foi apenas a forma mais pura de vingança? Eles usaram a tecnologia para criar medo e roubar dignidade. Eu usei a tecnologia para criar um vácuo, um buraco negro, onde a maldade deles costumava existir. Talvez, para lutar contra os monstros que se escondem nas sombras digitais, você não precise de uma espada. Você precise de um interruptor de apagar. A verdade é que eu faria tudo de novo, porque no final, não se tratava dos R$100, nem de punir os culpados. Tratava-se da vergonha na voz do meu pai. E há certos sons que um filho simplesmente não pode permitir que existam no mundo.